Transnordestina. O trem da promessa. Vai sair do papel ou é só mais um conto de político? Meus amigos e minhas amigas do canal Pernambucando por aí, se acheguem, sentem-se, peguem a sombra de um juazeiro, que a prosa de hoje é comprida. Eu quero falar de uma história que parece mais fábula de Ariano Suassuna, misturada com tragédia de Nelson Rodrigues. A eterna promessa da ferrovia transnordestina. Agora vem o ministro Renan Filho, de terno passado a ferro e sorriso de campanha, anunciar o tal edital das obras em Pernambuco. É como se prometesse à noiva, na frente do padre e da igreja cheia, que finalmente vai se casar depois de 50 anos de noivado. Pernambucano escuta a promessa de ferrovia do mesmo jeito que escuta a reza de ladainha, com respeito, mas já sem acreditar muito. Desde que o mundo é mundo, e desde que Lampião reinava no sertão, a conversa de trem cortando o Nordeste existe. Cada governo bota uma pedra, tira outra, promete um edital, faz uma licitação. E nós aqui, igual viúva de novela mexicana, esperando o marido que foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Eu me lembro de uma história que ouvi de um vaqueiro em Custódia. Ele dizia que a Transnordestina é como aquele jegue que o dono sempre promete vender quando engordar. O bicho vive magro, coitado, mas o dono jura que amanhã ele engorda e vai dar lucro. Pois é, o jegue nunca engorda e o trem nunca chega. Agora, no meio de setembro, saiu nas manchetes. Renan Filho anuncia lançamento de edital da Transnordestina em Pernambuco para o fim de outubro. Tá lá nos jornais sérios, Diário de Pernambuco, JC, Terra, até os portais de Brasília. A promessa é licitar 73 quilômetros de ferrovia entre Custódia e Arcoverde. Um trecho miúdo, mas que serve de palco para grande discurso. Se fosse uma peça de Nelson Rodrigues, o ministro seria o noivo nervoso, prometendo fidelidade à noiva, mas no fundo sabendo que não vai cumprir. E aqui eu puxo a Bíblia, porque São Mateus já advertia. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. O problema do Brasil é que o sim nunca é sim, e o não nunca é não. O governo vive de talvez, de quem sabe, de amanhã a gente vê. O edital vira novela, a obra vira promessa, e o povo continua de calça rasgada, sem emprego, vendo o trem só na fotografia. Olavo de Carvalho dizia que o problema do Brasil é mental, antes de ser político. E eu concordo. O brasileiro perdeu a capacidade de distinguir promessa de realidade, sonho de vigarice. É um povo que se contenta com anúncio. Basta dizer que vai ter edital e já tem festa, palanque, discurso, selfie, carreata. É o país do espetáculo vazio, onde o trem é mais importante na manchete do que nos trilhos. Edmund Burke, aquele inglês que tinha mais bom senso do que muito cabra safado por aqui, dizia que a sociedade é um pacto entre os mortos, os vivos e os que ainda vão nascer. Mas no Brasil, o pacto é outro. O político promete, o povo aplaude, o tempo passa, ninguém cobra. A ferrovia que deveria servir às gerações vindouras se arrasta como serpente preguiçosa, enterrando dinheiro público no meio da caatinga. E Roger Scruton lembrava que a civilização só se sustenta quando existe respeito pela herança. Ora, se a herança do Brasil é de prometer e não cumprir, então estamos condenados a viver de ruínas. O sertão enxerga mais viaduto quebrado e trilho enferrujado do que escola funcionando. Chesterton, com sua ironia gorda e bem-humorada, diria que é preciso um milagre para que o trem da Transnordestina saia. E eu acrescento, talvez só a intervenção divina. Mas nosso Senhor já disse que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. A obra é imensa, mas os políticos dispostos a fazê-la de verdade são menos ainda. Histórias e causos. Certa vez, em Arcoverde, um senhor me contou que o povo já apelidou a ferrovia de Maria Fumaça Fantasma. Ela aparece em época de eleição e some depois. O neto dele, menino esperto, perguntou: "Vô, esse trem existe mesmo?" E o velho respondeu: "Existe no papel, meu filho. Mas no papel o Brasil é um paraíso. No papel todo mundo tem emprego, saúde, educação e ferrovia."
Outro caos veio de um caminhoneiro que cruza o sertão. Ele disse que o medo dele não é o trem tirar o trabalho dele, mas é o trem nunca existir e ele continuar rodando em estrada esburacada. Se esse trem sair, eu até viro passageiro de primeira viagem, ele brincou. Mas o sorriso era triste, porque sabia que não veria nada tão cedo. Reflexões filosóficas e políticas. Essa novela da Transnordestina mostra o retrato do Brasil, um país que esqueceu a virtude da palavra. No sertão, homem que promete e não cumpre é considerado frouxo. Mas em Brasília, quem promete e não cumpre ganha cargo de ministro. É a inversão completa da moral. E aqui volto a Olavo de Carvalho. Ele dizia que a estupidez organizada é mais perigosa do que a violência espontânea. A Transnordestina é a estupidez organizada em sua forma mais perfeita. Décadas de reuniões, bilhões de reais jogados, centenas de discursos e o trilho não anda. O trem é uma metáfora da paralisia nacional. Enquanto isso, o sertanejo continua sobrevivendo. O povo que tira leite de cabra do chão seco, que transforma pedra em pão, não pode esperar por edital. É por isso que Ariano Suassuna dizia que o nordestino não é coitado, é heróico. Só um povo heróico aguenta tanta promessa sem desabar. E aqui eu chego ao ponto alto da crítica. O governo anuncia com pompa o edital de 73 quilômetros de ferrovia. Ora, minha gente, isso é piada pronta. É como se prometessem abrir uma padaria e anunciassem que vão começar assando um pãozinho francês. O Nordeste precisa de centenas de quilômetros, precisa de integração com portos, precisa de logística que funcione. Mas o anúncio é de um pedacinho, uma migalha. É o Brasil do pão e circo. Só que o pão já é murcho e o circo está sem lona. Os políticos viram palhaços e nós, plateia resignada. Mas como diria São Paulo na sua carta aos Gálatas, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. A semente da mentira não pode dar fruto de prosperidade. Conclusão. Moral da história. Não é o edital que muda o Brasil, é a coragem de cumprir a palavra. A Transnordestina, quando sair, será símbolo de redenção. Mas enquanto ficar no papel, será a marca da enganação. O sertanejo não precisa de mais promessas. Precisa de obra feita, de trilho no chão, de trem rodando. Se fosse resumir numa frase, o Brasil não precisa de mais discursos, precisa de mais caráter. Como dizia Burke, a maneira mais segura de destruir uma nação é corromper seus costumes. E nós estamos deixando que o costume da mentira vire normalidade. E é isso, minha gente. Se você gostou dessa prosa, deixe aí nos comentários. Você acredita que esse edital vai mesmo sair do papel ou vai ser só mais uma promessa para enganar besta? Quero saber sua opinião. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, porque aqui a gente fala do Nordeste com verdade, humor e reflexão. Até o próximo vídeo. Pernambucando por aí.